Vamos continuar aqui. Conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando. Então, sobre números binomiais, nós vimos, acho que na penúltima aula, né, que é um estudo em relação a como escrever números da forma, né, x mais a elevado a n, né, onde a geralmente é uma constante, vai ter um número aqui no lugar de a. Então, a gente vê alguns métodos que permitem você calcular, por exemplo, qual que é o enésimo termo, né, o késimo termo de um produto desses, né, qual que é a soma, etc. Então, vamos lembrar o seguinte aqui, ó. O que é importante de lembrar disso é como que você escreve, né, o desenvolvimento de um binômio de Newton, né, ou de um número binomial. Então, se eu tenho um número binomial da forma x mais a elevado a n, isso implica o quê? Né? Pensando na forma de multiplicação lá. Então, vou multiplicar x mais a n vezes. Né? Então, se fosse elevado a 100 aqui, então teria x mais a vezes x mais a vezes x mais a 100 vezes. Né? Então, eu posso também representar esse número dessa forma aqui. Ó. Lembrando que isso aqui é o quê? É a combinação de n elementos de p em p, tá? Vezes a elevado a p, vezes x elevado a n menos p, onde p é um índice que vai de 0 até n. Tá? Existem algumas propriedades, né, dos números binomiais. Quais são? O desenvolvimento de um número binomial, né, ou seja, quando eu escrevo ele, quando eu desenvolvo esse produto aqui, né, essas potências, eu vou ter n mais 1 termos. Então, se aqui fosse x mais a elevado a 10, né, eu teria 11 termos. Né? Sempre vai ser o valor de n mais 1. A soma dos expoentes de qualquer termo vai ser igual ao grau do polinômio, grau do número binomial, digo. Por exemplo, aqui, ó, x mais a elevado a 4. Então, a soma de qualquer um desses termos, né, a soma dos expoentes de qualquer um dos termos tem que dar 4. Vejam aqui, ó, a soma dos expoentes é 4. Eu só tenho um número, né? Então é 4. A soma dos expoentes aqui, ó, é 3 do x mais 1 do a. Então, 4 também. Aqui também ó, é 2 do a e 2 do x, 4. Então, qualquer termo desse que eu pegue, a soma dos expoentes vai ser igual ao grau do binômio. Tá? Ó, o expoente de x no primeiro termo é n, que vai decrescendo até atingir 0. Né? Então, aqui, x mais a elevado a 4. O primeiro termo é 4, o segundo é 3, o terceiro é 2, o quarto é 1 e o último é 0. Então, os expoentes do termo, né, do primeiro termo, que seria o x aqui, eles vão decrescendo, né? Então, começa com 4, 3, 2 e 1. Então, seria n, n menos 1, n menos 2 e assim por diante. Agora, o expoente do a, né, seria o segundo termo aqui, eles vão crescendo. Então, vejam só, aqui seria a elevado a 0, porque está 1, né? Não está aparecendo. Todo número elevado a 0 é 1. Aqui é a elevado a 1, aqui é a elevado a 2, a elevado a 3 e a elevado a 4. Então, um dos termos vai decrescendo e outro vai crescendo os expoentes. Tá? Essa é a ideia, desenvolvimento do binômio. Os coeficientes dos termos extremos sempre são iguais a 1. Ou então, o coeficiente desse termo e desse, eles sempre vão ser iguais a 1. Aqui vai estar 1, aqui 1. Veja nesse caso, que é x mais a elevado a 5. Aqui está multiplicando por 1 e aqui também. Tá? Outra propriedade importante é que a soma dos coeficientes binomiais é 2 elevado a n. O que são os coeficientes binomiais? São esses números que estão multiplicando cada termo. Vendo cada um desses números aqui. Por quê? Eles vêm desse binômio aqui. Ó. Como eles vêm desse binômio, são chamados de coeficientes binomiais. Então, se tiver um problema que pede para você calcular a soma desses coeficientes, não precisa você desenvolver o binômio e somar um por um. Basta você fazer 2 elevado a n. Então, aqui, ó, qual seria a soma
dos coeficientes binomiais desse binômio. Eu não preciso fazer 4 mais 6 mais 4. Basta fazer 2 elevado a n. Né? Aqui, 4. Né? Então, seria 2 elevado a 4. Vai ser a soma dos coeficientes binomiais. Lembrando que aqui é 1 e aqui é 1. Né? Então, quanto daria? Ó? 6 mais 8 mais 1 mais 1, que vai ser 2 elevado a n. Então, essa é a ideia. Então, o termo geral de um binômio é dado por essa fórmula aqui. Ó. Então, se o problema perde o termo geral de um binômio, você não precisa desenvolver todo o binômio para descobrir qual que é o termo geral. Então, por exemplo, se eu quero o termo igual a 5, né? Então, aqui eu vou fazer o P igual a 4. Por quê? 4 mais 1 daria 5. Né? Então, vou fazer P de 5. Ou seja, o termo 5 vai ser igual ao quê? N, né, que vai ser o grau do seu binômio, sobre P, que é o número que você escolheu, que é 4, né? A elevado a 4 vezes x elevado a n menos p. Tá? Para os números que você tem disponível, NP. Ok? Então, essa forma permite você descobrir qualquer termo do seu binômio sem precisar desenvolver ele. Tá? Vamos ver outra questão que é importante sobre os binômios. Eu acho que é só isso que tem mesmo. Então, sobre probabilidade. Probabilidade é uma teoria muito importante, tá? Porque ela é aplicada, ela é multidisciplinar, né? Ela é aplicada nas mais diversas ciências, né? Desde da própria matemática até medicina, por exemplo. Então, é muito comum até a gente usar no dia a dia termos como é provável que isso aconteça, né? Ou é provável que não aconteça, né? Algo assim, né? Apesar de a gente utilizar de uma forma genérica, né? Então, na teoria de probabilidades, você tem o que é chamado de espaço amostral, tá? Onde espaço amostral, eles são todas as opções possíveis de seus eventos, né? E você tem também um evento em particular desse espaço amostral. Então, como que você calcula a probabilidade? A probabilidade é o número de casos daquele evento que você escolheu, um evento particular, dividido por todos os casos possíveis, né? Que é a quantidade de elementos do espaço amostral, que também é chamado de conjunto universo. Tá? A gente viu aqui alguns exemplos, né, de como calcular essa probabilidade. Então, você tem que ter isso em mente. Ó, que basta você dividir o número de casos favoráveis ao seu evento, né, dividido por todos os casos possíveis naquele espaço amostral. Então, só recordando aqui um exemplo. Você vai retirar de uma carta de baralho com 52 cartas. Então, 52 cartas são todas as suas possibilidades de escolha, não é? Então, seu espaço amostral, ele é igual a 52. Porque essas são as possibilidades que você tem, todas elas. Ele quer saber qual que é a probabilidade de tirar um rei, né? Como tem 4 reis apenas nesse jogo de baralho, com 52 cartas, então a probabilidade vai ser o quê? 4, né, que são os eventos possíveis. Então, eu tenho 4 eventos possíveis, não é? Ou seja, eu tenho um evento só, né, que é retirar um rei. Mas esse evento ele pode acontecer de 4 maneiras possíveis, porque eu tenho 4 cartas de reis diferentes. Elas são iguais, né, em relação ao símbolo, né, ao significado, mas são cartas diferentes, né? Então, basta eu fazer 4 dividido por 52, ou seja, os casos possíveis, dividido por os casos favoráveis, né, dividido pelos possíveis, vai dar 1/3. Então, essa é a minha probabilidade, né? Ou seja, 0,33. Se eu multiplicar por 3, por 100%, né? Então, tem 33%, algo assim. 0,3, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Eu aconselho vocês a estudarem esses exemplos que já estão resolvidos aqui, né? Facilita bastante o entendimento. Outra questão importante também da teoria das probabilidades é a ideia de evento complementar, né? Então, muitas vezes é mais fácil você calcular a probabilidade de um evento complementar
do que do próprio evento que você está considerando. Por quê? Porque na teoria de probabilidades, nessa probabilidade que a gente está utilizando aqui, onde você tem que contar a frequência de ocorrências, né, de um determinado evento, às vezes é mais fácil você contar a quantidade de ocorrências do evento complementar. O que é o evento complementar? É aquele que não é o evento principal que você está considerando. Então, lembra, a gente tem todo o espaço amostral, né? Então, o espaço amostral, você divide ele no seu evento e naquilo que não é o seu evento, que seria o evento complementar. Então, aqui você tem um exemplo, vocês estudem esse exemplo depois, tá? A avaliação vai ser toda baseada nesses exemplos que está sendo visto aqui, tá? Não tem nada demais, não. Também você tem a probabilidade do evento união, né? Qual que é a ideia? É a seguinte, ó. Então você tem o seu conjunto universo aqui, seu espaço amostral. Você tem dois eventos particulares, que é o evento A e o evento B. Esses eventos, né? Nesse caso aqui, existe uma intersecção entre eles, ó, a intersecção com B, que é formado por esses elementos aqui. Então, se você quer saber a probabilidade de acontecer A ou B, ou seja, a probabilidade da união, né, de acontecer um desses dois eventos, você pode utilizar essa fórmula aqui para calcular isso. Como que você calcula, então, a probabilidade de A união com B? Ou seja, A ou B. Lembrando que a união é dada por ou, né, em termos linguísticos, né, e a intersecção é dada por e, né. Quando eu falo que eu quero que aconteça um evento e outro, então considero a intersecção. Se eu falar um evento ou outro, então estou considerando a união. Então, a probabilidade da união é a soma das probabilidades dos eventos individualmente, menos a probabilidade da intersecção. Tá? Então, se eu pensar o seguinte, se não existe intersecção entre os eventos, se não existir uma forma de os eventos ocorrerem simultaneamente, então a probabilidade da união é simplesmente a soma das probabilidades. Fica óbvio por que eu tenho que subtrair a intersecção, né? Por quê? Senão eu estou contando isso aqui duas vezes, né? Porque isso aqui está em A e está em B também, né? Então, não preciso contar isso duas vezes. Então, eu acho que é isso, pessoal. Aqui tem uma curiosidade para quem gosta de mecânica quântica, né? Que mecânica quântica ela é toda baseada na teoria de probabilidades. Mas é isso, para a avaliação de amanhã, são esses conteúdos aí. Vocês estudem, tá? Esses exercícios que já estão resolvidos aqui. Tentem entender passo a passo a resolução, né, que foi empregada, tá? Isso ajuda bastante a entender. E também tentem resolver alguns exercícios avulsos, tá? Para saber se realmente vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Então, até amanhã. Bom estudo para vocês. Até, prof. Até, prof.